Continuando, pessoal, é a quarta parte do vídeo, o quarto quadro. Antes de eu começar a falar lá, eu só quero dar um recadinho para vocês. Vários de vocês mandaram as fotos, né, do conteúdo que vocês copiam, né? Porque para mim saber se vocês estão copiando ou não, se vocês estão vivos aí do lado daí ou não, eu tenho que saber olhando alguma coisa, né? Eu percebi que tem uma galerazinha aí que tá uma zona no caderno, tá uma bagunça. O meu espaço aqui é pequeno, mas o caderno de vocês aí é grande, então dê espaço de uma linha para outra, faz organizadinho, coloca os tópicos, salta uma linha, coloca o parágrafo. Não vamos fazer um trem feinho não, né, pessoal? Vocês são bem grandinhos já e já sabem o que é organização, tá? Continuando, a quarta parte aqui, estamos falando de Ford, os princípios de Ford, as características de Ford, as coisas que ele fez na sua época, 1900 e os quebradinhos aí. O que mais que Ford fez? O que mais que ele conseguiu contribuir para a nossa sociedade atual? Ele conseguiu convencer as indústrias, as indústrias no mundo todo a padronizar as peças e os equipamentos. Tá certo? Então, um tipo de parafuso com o número 16, o tipo de chave que aperta esse parafuso 12, 13, 11, 10, 15, 16. Ele que falou isso aqui, galera. Para que nós vamos estressar a cabeça em fazer ferramentas e peças diferentes, sendo que a gente pode padronizar as peças? Porque eu posso vender meu veículo em qualquer lugar do mundo, e em qualquer lugar do mundo vocês podem produzir peças para fazer reposições desse veículo. Aí os caras falaram assim, boa ideia. E aí foi quando começou a padronizar as peças, os equipamentos. Faltou aqui também as ferramentas, tá? Porque o equipamento seria uma peça ali, né? Na realidade, peça e equipamento tá bem ambíguo aqui, né? Seria no caso as ferramentas, viu? Não tá errado aqui, acrescente aí. O que mais? Outro tópico, Ford criou a classe média. E que é isso, senhor, classe média? Vamos lá então. Pois só existia a classe operária naquela época e a classe patronal. O nome já diz tudo: operário, os trabalhadores, e o patronal, o patrão, o dono, o cara que tinha dinheiro. Ou seja, só existia o rico e o pobre há 120 anos atrás. Olha para vocês verem o quanto evoluiu, o quanto cresceu com um pouco mais de 100 anos, né, na história da teoria da administração do mundo, né, que a gente convive hoje, tá? E ele falou, não, nós temos que ter uma classe média. O que seria esse nome classe média? Na realidade, ele não pensou a classe média como média, ele pensou, não, classe média é intermediária. Se existe uma classe aqui embaixo, se existe uma classe aqui embaixo, tem que existir uma classe aqui no meio. Essa foi a ideia dele, tá? E aí, ele conseguiu concretizar isso, sabe por quê? Porque os seus funcionários eram os mais bem pagos na época, era quase o dobro que ganhavam. Então, se você tem pessoas que só ganhavam na época para sobreviver, certo? E você tinha pessoas que eram muito ricos, então você tinha pessoas que já conseguiam ganhar pouco para sobreviver, mas um outro grupo de pessoas que ganhavam uma certa quantia a mais, que dava para sobreviver e sobrar um dinheiro para ter um lazer, um conforto de vida, certo? Claro que naquela época o conforto, o lazer era outra história, né? Não é como hoje, mas sim, existia. Tá? E o objetivo dele, quando ele falou assim, classe média, porque como existia muito pobre e pouco rico, ele falou, não, eu preciso vender muito carro, eu quero vender muito carro. E ele era um cara visionário, um cara que pensava longe. Então ele queria vender os seus carros para os seus funcionários e para os pobres. Tá? Essa expressão pobre aqui pode ser um pouco impactante, mas Ford era um cara fantástico, porque ele era muito direto, um cara visionário, esperto, sabe, um cara ninja, era Ford. Ele falava, galera, peraí, vamos pensar esse negócio comigo. Tem mais pobre do que rico. Se eu desenvolver um carro para rico, eu vou vender pouco. E eu não quero vender pouco, quero vender muito mesmo. Sabe o que é muito? Muito, né? Então ele falou o seguinte, então eu prefiro desenvolver um veículo para atender os pobres, esse é o objetivo. E foi lá e deu conta. E para os seus funcionários, porque os funcionários eram aqueles caras que, naquela época, né, os concorrentes, os funcionários dos concorrentes
fabricava o carro, mas jamais tinha condição de comprar um carro. Era, nossa, meu Deus do céu, né? Era algo impossível, era uma utopia, né? Era um sonho, era uma imaginação só. E Ford falou, não, os meus funcionários têm que comprar meu carro, eles têm que ter condição para comprar meu carro. E aí, naquela época, lógico, aqueles que poupavam dinheiro, com o passar do tempo, conseguiam juntar dinheiro ao ponto de comprar os carros de Ford, sim, tá? Os carros não, o modelo do carro, né, que era o T-Bigode. Então, essa ideia aqui, ó, de criar a classe média, de fazer com que os funcionários ganhassem bem e fazer com que os funcionários pudessem comprar esses carros e a classe pobre também comprasse os carros, porque ele estava pensando em faturamento, em volume de venda, em baixar o custo, em baixar o preço do troço para o povo comprar, porque existia bem mais pobre e bem pouco rico. Se ele desenvolvesse um carro só para rico, ele ia vender poucos. E o objetivo dele não era esse, era vender muito. Continuando. Ford também, aqui falando dos funcionários. Pessoal, relaxa, porque é carro passando, é moto, é um foda-se aqui em volta. Faz parte, é AD, não é estúdio, né? O que mais? Ele criou programas de educação e de bem-estar. Ford fez investimentos em escolas, porque ele queria que, por exemplo, ele treinou um funcionário. Ele não quer que esse funcionário saia da empresa dele, porque ele já treinou, ele já gastou tempo para treinar esse cara para aprender, certo? Lembra que no quadro número 3, agora há pouco, que ele conseguiu reduzir de 12 horas para montar um veículo para 1 hora e pouquinho? Se eu gastar 1 hora para me ensinar uma pessoa, que seja, vamos dar um exemplo simples aqui, né? Eu já perdi o tempo de montar um veículo, vamos supor, né? Então ele não queria perder o funcionário, ele queria manter o funcionário, tá certo? Então ele criou programas de educação, escolas, ele fez escola, ele construiu prédios escolares e colocou essa galera lá para estudar, porque ele fez esse programa aqui, ó, para o povo se sentir satisfeito trabalhando para ele, tá? E fez também políticas de bem-estar. Tá? Continuando, o que seria essa política de bem-estar aqui? Vou falar aqui agora. Ford revolucionou o estilo de vida dos americanos. E depois que revolucionou o estilo de vida dos americanos, que é um país de primeiro mundo, impacto mundial, que muitas das coisas que acontecem lá, o restante do mundo copia, né? Coisas que acontecem na Europa e coisas que acontecem nos Estados Unidos, o resto do mundo copia, porque são coisas importantes, coisas impactantes, coisas que teve estudo, coisa que deu certo, né? Então, ele revolucionou a vida dos americanos e isso aqui expandiu a lastro para o mundo todo. O que ele fez? Ele estabeleceu um dia exclusivo para folga. Aí você fala aí, peraí, professor, que troço é isso aí? Sempre existiu domingo no calendário atual? Sim, eu sei disso. Só que o domingo, para nós hoje aqui, que é um dia na nossa legislação brasileira que é exclusivo para descanso, né? Prioritariamente para descanso, não quer dizer que não tem pessoas trabalhando, lógico que tem, mas a grande volume de pessoas estão em descanso no domingo. Naquela época, há 120 anos atrás de Ford, negativo, tá? Era o trabalho, era a semana inteira, tá? Não se tinha folga para funcionário. Por isso que existia peão e patrão, tá? O cara nasceu para trabalhar e o cara nasceu para viver. Ele falou, não, na minha equipe aqui não. Na minha equipe aqui, nas minhas empresas, os meus funcionários vão descansar. Lembrando, voltando lá atrás, que ele tinha um objetivo, deixa eu pegar a palavrinha aqui, ó, que o serviço era repetido, que era contínuo, em cadeia, era com intensificação. Como era muito intensificado, ele falou, não, peraí, nós intensifica muito, mas depois nós dá uma folguinha. Então esse dia de folga aqui, ó, essa criação desse programa de educação, de bem-estar, era para deixar o funcionário satisfeito, né? Por isso que ele realmente, pessoal, ele revolucionou a vida dos americanos e posteriormente as nossas vidas, tá certo? Pessoal, aí esses detalhes aqui trabalhistas, eu quero deixar bem claro para vocês que em 1945, quando Getúlio Vargas estava na presidência do Brasil, ele que criou o Ministério do Trabalho e Emprego, ele que criou os regulamentos, né, 13º, férias, a jornada de trabalho de 8 horas, e etc, e muitos etc, né, que foram as características da legislação de Getúlio Vargas. Só que essa legislação aqui no Brasil, tá? Lá nos Estados Unidos, Ford foi um dos pioneiros a criar regras para a sua equipe. Então não teve um governo que obrigou, não. Olha para vocês verem a diferença. Ford criou regras para a empresa dele e depois o governo copiou as regras dele e implantou nos Estados Unidos, que depois espalhou para o mundo todo, tá? O que mais que eu quero falar aqui nesse quadro? Aqui, o último item.
A cor do T-Bigode. T-Bigode era um veículozinho lá, bonitinho, aquele pretinho. Inclusive nesses slides que eu mandei para vocês aí no grupo, lá na plataforma também, tem ele lá, bonitinho lá, tá? Inclusive até entra na internet, pesquisa, não fica só no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, não. Faz um pouco de coisa útil, pesquisa coisas legais, história é algo legal, tá? Não fica só gastando tempo à toa para nada, Facebook, WhatsApp, não dá nada para ninguém. Saber, conhecimento, ter bagagem aqui, ó, isso sim é rico, tá? Continuando, cor do T-Bigode, era preto, só. Ele só vendia o T-Bigode preto, só produzia preto. Por quê? Por dois motivos. Porque secava rápido e ele tinha, o objetivo dele era o quê? Intensificação, coisas rápidas. E também era barato. Tem uma frase fantástica do Ford, que eu adoro, que é o seguinte, ó: você, meu caro cliente, pode escolher qualquer tipo de cor para pintar no seu veículo, certo? Desde que seja preto. Ou seja, é uma piada sem graça, né? Mas, ou seja, você não tem opção de cor do seu carro. É preto e ponto, não. Você quer? Não, foda-se, vai embora. Porque ele está preocupado com volume. Ele não está preocupado com gente enjoada, com gente que, eu quero não sei o que. Não, ele quer produzir um troço idêntico, igual, padronizado e vender para quem quer comprar. E naquela época, os carros não eram como é hoje, certo? Então eu já vou finalizar essa quarta parte aqui. Eu acho que só vai ter mais a quinta. Mas eu quero dizer para vocês, pessoal, aqui, para vocês, perante o que nós já falamos aqui nas aulas, para vocês verem que realmente Ford teve muitas ideias, conseguiu implementar e é o cara a nível mundial, tá certo? Vamos lá para a quinta parte. Até mais.